Paz do Senhor, boa noite. Romanos 12, 2. Pode fazer bem baixinho aí, tá, gente? Na minha Bíblia diz assim: todos estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? E não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos nessa noite por tudo, Deus. Pelo ar de nós respirarmos, pelo dom da vida. Agradecemos por nós estarmos aqui com os nossos irmãos, com a nossa família. E agradecemos porque nós cremos que o Senhor está aqui conosco também. Nós te pedimos, Senhor Deus, faça morada no nosso meio, faça habitação no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Venha renovar nossa mente com a Tua palavra, para que de fato nós possamos experimentar a Tua vontade perfeita, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo tem começado... Pode aumentar um pouquinho para mim, por favor, cara. O apóstolo tem começado os cultos com esse texto, Romanos 12, 2. E realmente é um texto que muda tudo. E há uma ordem em Romanos 12, 2 para que, de fato, tudo que deve acontecer, aconteça. A palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa mente, o nosso entendimento é renovado, e a partir dessa renovação de entendimento, nós devemos transformar a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de falar, a nossa forma de até mesmo, irmãos, de nos darmos uns com os outros. Temos que transformar todo o nosso caráter a partir do momento que a nossa mente é transformada com o entendimento que vem do céu. Amém? Até aqui tudo bem, né? Mas é necessário, irmãos, que você entenda que algo de muito errado pode acontecer nesse processo, e tem acontecido algo de muito errado nesse processo, porque aquilo que Deus quer que nós experimentamos muitas vezes não é o que nós temos experimentado. Mas aí você pergunta: mas Caio, eu tenho feito o processo da forma mais impecável possível, porque, irmãos, são 3 coisas simples, não tem como errar. A mente recebe a palavra, é renovada de entendimento, e nós começamos então a transformar a nossa própria vida. Se não tem nada de errado com o processo, irmãos, eu queria que você entendesse algo muito importante. Deve ser então o que você tem entendido, o que tem chegado à sua mente que talvez esteja errado. E isso não vai alterar o fato de que o processo vai ser o mesmo, mas se você entender na sua mente, tiver um entendimento errado na sua mente hoje, você vai se transformar sem problema nenhum, mas não daquilo que Deus quer que você chegue, não naquilo que o Senhor quer que você chegue. Você está entendendo? Muitas vezes, irmãos, nós estamos com entendimento na nossa frente, mas às vezes a gente faz força para entender errado. Não é verdade? Porque o Evangelho de Deus, ele é muito simples, e glória a Deus por isso. Mas a gente quer complexar o simples e simplificar o complexo. E aí o negócio dá tudo errado, né? Então, em nome de Jesus, que você possa, irmãos, não só hoje, mas em todo momento que o Espírito Santo falar com você, que ele entrar na sua mente, que ele entrar na sua consciência, para renovar o seu entendimento.
E se até hoje você tem não, Caio, tem entendido coisas que vêm de Deus de fato, Ele sempre vai trazer entendimentos mais profundos. Sempre procure algo mais profundo, porque como o próprio apóstolo disse, é algo gradativo. E não entenda como se fosse apenas uma vez que você tem que renovar sua mente para transformar a sua consciência, transformar o seu caráter em uma só vez. Faça isso para o resto da sua vida. Porque de transformação em transformação, de entendimento em entendimento, nós vamos alcançando a boa, a agradável e, em nome de Jesus, a perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? E você deve, eu tenho certeza que você é uma pessoa de Deus, e você tem visto que muitas vezes, não só a gente, mas muitas pessoas entendem coisas a respeito de Deus de forma errada. E começa a trazer isso como uma verdade. E existem ensinos a respeito disso. Existem livros a respeito desse entendimento errado. E ninguém sabe dizer o que de fato é. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 6. Sermão do Monte. A partir do versículo de número 25. O subtítulo diz assim: descanso na providência divina. Palavras do Senhor Jesus, Ele diz assim: por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouquíssima fé, de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, não inquieteis, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. 33. Mas busquem primeiro o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, irmãos. Acho que todos nós conhecemos esse texto. E esse texto ele está falando de ansiedade, e ele está falando de inquietação na alma. Amém? O subtítulo já fala, é descanso na providência divina. Eu queria que você entendesse, que eu analisasse algumas coisas a respeito desse capítulo aqui, irmãos, desse versículo em especial. Jesus, o Deus encarnado, está falando de duas coisas essencial para a dignidade de um ser humano: não andar nu, ou seja, estar vestido, e não passar fome, porque senão ele morre. Está falando de alimento. Não está falando de um Burger King, não está falando de um centésimo vestido, está falando de uma roupa que ele precisa vestir, para senão ele vai ficar nu, passando vergonha na frente dos outros, e é um alimento para que ele possa ingerir, para que ele não venha morrer de fome. Irmãos, isso é elementar para qualquer pessoa. Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero que você, por favor, você que já viu, levanta a sua mão, irmão, por favor. Eu quero que você
que já viu em 2016 ou em toda a sua vida alguém andando sem roupa? Ou alguém morrendo de frente na sua mão? Levanta a sua mão, por favor. Eu sei aqui de alguns irmãos que foram até a África e viram pessoas com parte da roupa. Mas totalmente nu, irmãos, é algo muito difícil, sabe por quê? Faz parte das estruturas mais elementares de um ser humano. Veste para não ficar, para não ter vergonha, né? Não andar nu, e alimento. Irmãos, pensa comigo. Se você vê alguém pedindo roupa na sua casa, não estou falando, e ele está nu, você vai negar roupa para ele? Pode ser bem sincero comigo, irmãos, que eu vou ser sincero com você nessa noite. E se alguém chegar na porta da sua casa hoje, você vai voltar do culto, vai estar jantando, e alguém bate na sua porta e fala assim: desculpa, poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou aqui, não vou pedir o seu dinheiro não, eu quero um prato de comida. A gente escuta isso muito da nossa avó, né? Nossa, tem algumas coisas que não tem como, né? Mas prato de comida, meu filho, não nega não. E é verdade, irmãos. É justo que alguém tenha algo para vestir, algo para comer, certo? Só que Jesus, ele está falando algo totalmente ao contrário. Eu não sei se vocês prestaram atenção no que eu acabei de ler para vocês. Existe um filme que eu acho muito bacana, que é O Senhor dos Anéis, e tem um cara chamado Gandalf, que ele vê uma situação, ele fala a seguinte frase: charadas no escuro. Irmãos, esse texto aqui é uma charada no escuro. Como é que algo que é justo, é elementar para mim, para você e para qualquer pessoa que seja, Jesus fala assim, não busca isso daí não, cara. Está todo mundo buscando isso daí. E irmãos, isso daqui Jesus não está falando no nosso século presente, ele está falando na era em que muitos que estavam recebendo essa palavra não tinha de fato o que comer no dia de amanhã e não sabia o que vestir, irmãos. Para a gente é muito fácil a gente ler isso daqui, mas eu não vou buscar mesmo, porque a minha despensa está lotada de comida, né? Eu recebo cesta básica da minha fábrica, e meu guarda-roupa não tem mais onde colocar roupa, glória a Deus, então eu não vou buscar. Não, irmãos, Jesus está falando com pessoas que de fato não tinham o que comer e não tinham o que vestir. Se coloque nessa situação nesse momento. Agora, se coloque nessa posição, ouvindo essas palavras. Não busque isso daí não, cara. Deixa que tem gente que está se inquietando com essas coisas. Fica tranquilão aí. Jesus, em outras palavras, estava falando, fica numa boa, cara, fica sussa. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Charadas no escuro, né, irmão? Será que Jesus estava querendo falar com isso? Quando Jesus ele começa a atacar a nossa consciência nesse texto, e principalmente dos discípulos dele naquela época, é porque Jesus ele está indo contra um mal que assolava não somente aquela época, mas principalmente os dias de hoje, que é a ansiedade. E a ansiedade, irmãos, é um dos maiores frutos de egoísmo e individualidade que existe na vida de um ser humano. Sabe por que Jesus, aí irmãos, tenta entender por que Jesus está indo contra a minha e a sua ansiedade com as coisas que vão acontecer. Por quê? Não sei se já ouviu a avó do Cris dizendo, porque a avó do Cris é a dona do ditado. Ela fala assim, talvez ela já falou para ele, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Quantos já escutaram esse ditado? Irmãos, convém comigo, seja sincero comigo, pelo menos seja sincero com você. Se você estiver passando necessidade hoje, e você você e o vizinho do lado, você e essa pessoa que está aí do lado, olha para ele e dá um sorriso. Eita, glória a Deus. É você e o vizinho do lado, você não tem o que comer, cara, e nem ele. Aí chega alguém e dá um pão para você, ô Paulão, dá um pão para você, Tânia. Você vai fazer o quê? Você vai querer saciar a sua fome por instinto, irmão. Por instinto, pensa aí, acho que a gente nunca passou fome. Cara, eu já passei fome. Hoje à tarde fiquei sem tomar café. Estou falando de dias sem comer nada. Dias sem comer nada. De você, quando você vai comer, cai a sua pressão. Não aconteceu isso com ninguém, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o instinto humano é comer aquele pão
E se sobrar alguma coisa, o meu irmão depois. Só que Jesus, ele está indo contra essa consciência, ele está indo contra isso que eu e você pensamos. Puxa vida, você está precisando de algo, chega aquele algo, glória a Deus, é isso que eu queria, pum, você mata a sua fome, mas e a pessoa que está do seu lado? Aí ele fala totalmente ao contrário, ele fala assim, não se preocupe com o pão que vai chegar na sua mão ou não no dia de amanhã. Busque o reino de Deus e a justiça de Deus. E sabe o que o reino de Deus e a justiça de Deus vai falar, irmãos? Farinha pouca, o meu irmão primeiro. Amém? Nunca se esqueça disso. Farinha pouca, o meu irmão primeiro. E eu posso dar inúmeros exemplos de Cristo, de como essa frase ela é verdadeira no reino de Deus. E na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Ele partiu e os caras foram comendo na frente dele, irmão. Ele comeu depois, tenho certeza. Porque os caras não estavam ali, não sabiam o que estava acontecendo, mas só queria arregaçar a ceia. Outro exemplo com Cristo e comida. E com uma galera morta de fome, 5.000 homens, Jesus fala assim, e aí, o que a gente tem para alimentar essa galera? Ah, Jesus, o menino deu ali 5 pães e 2 peixinhos. Ah, é, né? Jesus abençoou, deu graças, deu na mão dos discípulos, os caras começaram a partir o pão e o peixe. E o que aconteceu? Foi multiplicando, certo? E foi dando para a galera, e a galera foi recebendo, foi fazendo o que? 10 dias sem comer, glória a Deus, daqui a pouco a gente vai comer. Irmão, foi arrebentando de comer. Farinha pouco, meu irmão primeiro. E eu quero falar outra coisa que envolve a nudez e a sede ao mesmo tempo, que aqui também está falando o que a gente já vai haver de beber. E o elementar, meu irmão, para alguém que tem sede, não é Coca-Cola e nem suco tangue de maldestrina, né, Paulão? É água, irmãos, é água. Alguém que está passando necessidade de água, alguém que está com sede, se não beber água, vai morrer. Jesus na cruz, olha para Jesus na cruz, imagina aí, com seus olhos de noite serena. Jesus na cruz, como é que Jesus foi crucificado, irmãos? De tanguinha, gregoriano, como a gente viu em alguns lugares por aí, num crucifixo? Jesus foi crucificado nu, para você que não sabe. A nudez dele foi exposta na frente de todo mundo ali. E aí chega o momento do capítulo, chega o momento da história que ele fala assim, eu estou com sede. E a galera vai dar o que para ele primeiro? Fel. E aí ele cospe e depois dá para ele o quê? Vinagre. Água, o nosso mestre não bebeu. Roupa, ele não tinha no corpo. E ainda assim, farinha pouco meu irmão primeiro, porque convinha para ele primeiro o reino de Deus e a justiça, porque as demais coisas seriam acrescentadas. E sabe, irmãos, enquanto Jesus estava passando sede, necessidade de beber e de se vestir, ele estava cobrindo a vergonha de muitos naquela cruz. E ele estava sendo não somente dano de beber, mas ele era a própria água, a vida dentro de mim e de você, ele estava se tornando. E as demais coisas foram acrescentadas para o nosso Rei Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que Cristo é o Senhor. Irmãos, se isso aconteceu com Jesus, tem certeza que vai acontecer com você? Quando acontecer isso com você, não é. Por mais que seja doloroso, você vai ficar ali talvez comendo arroz e feijão com ovo. Ou às vezes nem o zoiudinho. Não é. Amém, irmãos? Nossa, Caio, eu acho que esse entendimento que você está me trazendo aí é errado. Não vou querer renovar minha mente para me transformar. Não, irmãos, vai que você vem em mim que você passa de ano. Hoje, irmãos, eu quero falar de justiça. Só um pouquinho mais baixo, irmão, por favor. Hoje eu quero falar de justiça. Porque muitos de nós queremos renovar o nosso entendimento e a partir do entendimento renovado nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, mas a gente não sabe definir o que são as coisas que Deus coloca diante de nós. É justo que alguém se alimente? É justo que alguém cubra a sua nudez? É justo. Mas Jesus traz uma outra justiça, irmãos. E que justiça é essa que Jesus está trazendo? O que é justiça na minha e sua perspectiva e o que é justiça na perspectiva do Pai? O que é justiça na perspectiva de Deus? Esse texto aqui está mostrando para mim outra justiça. Algo que eu desconheço muitas vezes. Quantos podem entender? Pensa, irmão, o que é justiça para você?
Vamos fazer aí, vamos bolar agora um teatrinho imaginário aqui. Você foi injustiçado dentro do seu serviço. Ou você foi injustiçado dentro da igreja. Talvez daí não seja nem teatro imaginário, esteja acontecendo com você. Você está sendo injustiçado no meio da sua família, por algo que você não fez. Está sendo injustiçado. O que é justiça para você nesse exato momento? Ah, justiça para mim, cara, eu vou falar agora, olha. Justiça para mim é botar todo mundo preso e os fofoqueiros prender a boca deles com prego sabe, eu sair limpo dessa história toda. Nossa, cara, você é maluco, nunca que eu ia falar isso, mas às vezes a gente pensa, irmãos. Sabe que o que muitas vezes é a justiça para mim e para você? Vingança. É ou não é verdade, irmãos? Seja sincero comigo que eu estou sendo sincero com você, tá? Se eu estou falando que justiça para a gente muitas vezes... Glória a Deus. Aleluia. Guarda, Jesus, em nome de Jesus. Guarda ele, sim. Se eu estou falando para você que justiça muitas vezes para mim e para você é vingança, é porque isso passa pela minha cabeça também, tá? Tamo junto, irmão. Porque, irmãos, pensa o seu nome passando na boca de todo mundo injustamente. Você sendo culpado por algo que você não fez injustamente, irmãos, é incabível. Incabível, eu vou colocar agora num âmbito maior. Você está prestes a ser preso. O que você faz? Nossa, cara, eu tenho que apresentar provas. Rapaz, nossa, eu vou pagar o melhor advogado, eu não posso sair sujo dessa história toda. Eu me lembro de algo que aconteceu, que repercutiu nos jornais. Vocês vão lembrar. De uma mãe que perdeu uma filha por um cara doente que dizia que amava a filha dela. O cara matou a namorada, porque se ele não pudesse estar com ela, ninguém mais poderia. E aí eu lembro de uma mãe que tinha acabado de perder a filha. O que muitas mães diriam nesse momento? Eu quero que a justiça seja feita. E aquele negócio todo. E se deixar, ela dá um tapa na cara do cara e vai querer fazer a mesma coisa com o cara. Olho por olho, aquele negócio de olho por olho, dente por dente, né? Mas eu lembro de algo que essa mãe, ela chegou na frente dele chorando, irmãos. E falou assim, olha, eu te perdoo. E que você possa encontrar Cristo. Em nome de Jesus, vai e não peques mais. Eu lembro que ela falou isso daí. Eu não sei se vocês lembram. Uma mãe conseguiu perdoar a morte da filha. A filha foi assassinada. Ela fez isso, irmãos. Ao contrário de nós, e é normal, irmãos. E é a justiça dos homens. Se você fez algo injustamente, ou às vezes, irmãos, você até fez, você vai ter que pagar por isso. Mas o que é justiça para Deus, então, irmãos? O que é justiça para Deus? Porque talvez você está aí sendo injustiçado hoje, e você porque quer fazer justiça, mas justiça com a própria mão, né? Aquele senso de justiça que você tem, você só não largou ele porque, não sei, né? Ou talvez você até supriu já o seu senso de justiça, falou que não devia. Irmão, sinceramente, eu quero falar agora para os cristãos. Porque aqueles que são do mundo, irmãos, estão nas mãos do mundo. Mas nós que somos cristãos, muitas vezes quando somos caluniados, quando somos injustiçados, mal dizidos, quando somos mal queridos, a gente quer se justificar de qualquer maneira, é ou não é? E às vezes a gente acaba falando, para fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente acaba falando coisas que a gente não deve. A gente acaba fazendo coisa que depois a gente se arrepende amargamente. O que é justiça para Deus, então? A justiça para Deus, irmãos. Justiça para Deus, irmãos. Tenta imaginar aí a pessoa que está injustiçando você, que um dia te injustiçou, fez injustiça para você, fez algo terrível para você. Tenta imaginar. Pensa no que ela merece agora. Agora pensa no que ela merecia, de fato que ela merecia. Tô pensando, cara. Tô pensando um monte de coisa. Olha, merecia um monte de coisa. Irmãos, agora imagina Deus. Ele criou uma cambada
de gente que é eu e que essa cambada eu e você. E toda essa cambada de gente que um dia ele chamou de filho, voltou as costas para ele de uma forma tão ingrata, de uma forma tão ofensiva, de uma forma tão repugnante, que foi a maior ofensa e maior injustiça que pode acontecer com alguém. Tão bom, tão amoroso, e tão misericordioso, e tão maravilhoso que é o Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus, ele fez justiça, irmãos. Para mim e para você. Sabe na onde que ele fez? No Filho dele. Olha o que é justiça para Deus, irmãos. Tenta imaginar comigo. Se existe alguém aqui hoje, eu não vou falar para você levantar a mão. Se você entrou aqui hoje querendo fazer justiça com as mãos, se você se acha tão bom ou melhor como Deus para querer fazer justiça com as suas próprias mãos, eu recomendo você a fazer justiça como Jesus fez, como Deus fez. Que tendo sido injustiçado, viu os seus ofensores e tudo aquilo que os seus ofensores merecia, ele desconta naquele que ele mais amava e que não tinha nada a ver com isso. Se você quer fazer justiça hoje com as suas próprias mãos, você está liberado. Pega o seu unigênito e desconta naquele que você mais ama, no seu filho, que não tem nada a ver com a treta. Tudo aquilo que o seu ofensor está fazendo para você. Você tem essa coragem, irmão? Você teria essa coragem? Então deixa o seu senso de justiça para lá. Amém? Deixa essa raivinha de lado, do seu irmão, do seu patrão, do caloteiro que está devendo para você. Deixa essa raivinha de lado, cara. Olha para a cruz. Olha para o que é justiça de Deus. Porque a justiça de Deus sempre vai manifestar algo a mais. E esse algo a mais é o próprio amor de Deus, irmãos. Quanto à nossa justiça, sempre vai ficar pela justiça. Sempre vai ficar para eu apontar o dedo na sua cara e falar: eu falei para você, cara, não mexe comigo não. Sempre vai para proteger o meu e o seu ego, a mim e a sua reputação. Deus, ele não tem reputação não, irmãos. Jesus não guardava reputação não, irmãos. Ele foi lá e descontou aquilo que você merecia naquele que ele mais amava, para manifestar sobre nós a sua justiça, e pela sua justiça vinha o seu amor. Porque, irmãos, não tem como vir o amor de Deus sobre os pecadores se a justiça não for feita primeiro. Tenta analisar comigo. Antes que Deus falasse para toda a criação que haja luz, ele sabia que eu e você iríamos virar as costas para ele e pecar contra ele. E abrir a porta do inferno, dizer goodbye, papai, e fechar a porta, irmãos, e entrar para dentro do inferno sozinhos. Ele sabia. Mas para que ele manifestasse o amor dele sobre a minha e a sua vida e resgatasse a gente do inferno, antes que ele falasse que haja luz e houvesse toda a criação, ele tinha que falar primeiro que haja cruz. Ele tinha que ter um concílio entre ele, ou seja, a Trindade, e determinar: olha Jesus, um de nós vai ter que morrer e ir numa cruz e receber a justiça por aqueles bandos de trapalhão lá. Alguém de nós vai ter que pagar o pato, alguém de nós vai ter que receber a justiça. Quem? Jesus fala: pode deixar, eu vou. E aí naquele momento, antes que todas as coisas existissem, irmãos, a justiça de Deus foi suprida e o amor de Deus foi derramado sobre nós. Então, irmãos, talvez você está querendo muitas vezes trazer a sua justiça sobre a sua situação, sem ao menos pensar que essa pessoa pode ser ou não amada. O que importa muitas vezes para mim e para você, e na maioria dos casos, é o que vai acontecer comigo depois, como eu vou ficar depois nessa parada toda, como o meu nome vai ficar na praça. E Deus, ele é totalmente ao contrário. Ele manifesta a justiça para acabar com o pecado, para quebrar o pecador, mas com uma finalidade, irmãos, para manifestar o seu amor. Sabe, irmãos, que muitas vezes se você falar a verdade do evangelho sem amor, você mata uma pessoa? Porque verdade sem amor, o que é? É você jogar na cara que a pessoa é uma pecadora. Nossa, daí eu já sei, cara.
Se você falar do sacrifício de Cristo por alguém, mas se não for com amor, se você não perdoar alguém com amor, se você não fizer as coisas com amor, não vale de nada. Tudo aquilo que você faz que é de Deus, que é justo diante de Deus, sem amor, não vale de nada, irmão, se não for para manifestar o amor de Deus depois. Quantos estão entendendo isso? Aí você fala assim, puxa vida, Caio, que revelação, hein? Nossa, poderia ter dormido sem essa, mas glória a Deus que eu estou indo dormir com essa. Mas para onde que eu vou agora? Já recebi a revelação, estou me enxergando no meio dessa parada toda, mas o que eu vou fazer agora? 2016 está terminando, vai começar um ano novo. O que eu faço com essa revelação? O que eu faço com esse entendimento? Para onde que eu vou? Eu pergunto para você, irmão, para onde que você vai? Depois que você recebeu esse tesouro maravilhoso de Cristo, o que é a justiça de Deus de fato? O que é que você vai fazer com isso? Você vai enfiar no bolso aqui, ó. Nossa, Deus falou comigo hoje, justiça de Deus é algo totalmente contrário do que eu pensava. Obrigado, Jesus. Recebi hoje, ó. E enfio no bolso. E pego a minha justiça e continuo, ó. Eu que pergunto para você, para onde é que você vai com essa justiça de Deus agora, irmãos? Sabe, eu convido você depois de você ter recebido esse entendimento maravilhoso, começar a manifestar a justiça que traz o amor de Jesus sobre todos aqueles que estão injustiçados, irmão. Sobre todos aqueles que estão cometendo injustiça, sobre todos aqueles que estão na maldade. Ao invés de você olhar o seu irmão com olhos de justiça mundana, humana, ao invés de você levantar o seu dedo de acusação e julgar aquela pessoa, fale da justiça de Jesus. Fale daquele que é o único que pode manifestar a sua justiça, do único que pode ter o seu senso de justiça saciado, que é Deus. E a partir dessa justiça, traga e revela o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Mais uma vez Jesus vai falar assim: perdoa aqueles que estão fazendo mal para você, abençoa aqueles que estão te amaldiçoando, bendiga e ore por aqueles que estão te maldizendo. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. Irmãos, muitas vezes tem pessoa do seu lado falando coisas terríveis contra você. E se não tem, amanhã pode ser o dia. E aí eu pergunto para você, você vai querer ser mais um egoísta da terra, mais um gentio que está buscando o seu reino e a sua justiça, como nós vimos em Mateus 6:33, e em 35, 34 fala, vocês estão buscando essa justiça, esse reino, coisas que são óbvias para os gentios, coisas que são óbvias para alguém que não conhece a Deus. Fizeram uma injustiça para mim, vou pagar na mesma moeda. Vocês estão procurando isso? Isso os gentios fazem. Não busquem essas coisas. Não busquem ser saciado por coisas tão pequenas, coisas tão passageiras. O seu nome, a sua reputação vai acabar rapidinho depois que você subir naquela madeira ali que se chama cruz. Você está se preocupando com aquilo que vão falar de você, com o seu dinheiro que está acabando, se você está roubando, ou você está dando dinheiro para pastor, Irmãos, eu posso citar uma lista de injustiças que vão fazer para você. Eu pergunto para você, você vai ficar preso em coisas que daqui a pouco vão passar? Que depois quando você subir na cruz vai acabar tudo aquilo ali? Porque para aquele que já morreu não existe mais reputação. Para aquele que já morreu não existe mais o meu nome. Existe o nome de Cristo. Existe não mais as minhas vontades, mas a vontade de Cristo. Existe não mais a minha justiça e o meu reino, mas o reino de Deus e a justiça dele. É forte, né? Mas isso é glorioso, irmãos. Porque essa justiça que Jesus recebeu, que era para mim e para você, fez com que o amor de Jesus descesse sobre mim e sobre você, e toda a morte que existia no meio de todos os ofensores de Deus se tornasse vida em todos aqueles que crescem em Jesus.
Então hoje você quer manifestar a justiça de Deus? Chega sobre todo necessitado, irmãos, e manifesta a justiça de Deus em amor. Supra a necessidade do seu irmão. A palavra de Deus fala assim: ame o seu inimigo. Jesus está tratando por baixo, Ele está falando para você amar o seu inimigo, que não conhece a Deus, que é um incrédulo, que é alguém que só olha para o seu próprio umbigo. Se para uma pessoa tão miserável como essa Jesus está falando para você amar, que dirá o seu próprio irmão que está sentado do seu lado, que muitas vezes você tem treta com ele. Se para o seu inimigo Jesus está falando ame, o que Jesus vai pedir para você então, para as pessoas que são a imagem e semelhança dele? Amar 3 vezes mais, sabe? Ajudar o seu irmão com aquilo que você tem, repartir com aquilo que você tem. Nossa, irmãos, deixa o Espírito Santo te usar, deixa a justiça de Deus vir sobre o seu irmão. Mas, Caio, você não sabe o que está acontecendo comigo, irmãos. Eu posso até não saber, mas o Pai nosso celestial, que tudo vê e tudo sabe, Ele já sabe do que você precisa. Ele já falou em Mateus: pode deixar que eu cuide de todos esses pormenores aí. Quantos estão entendendo? Irmãos, isso daqui é só para quem crê e quem realmente quer o Espírito Santo mesmo. Porque o negócio é um golpe na minha e na sua humanidade, é um golpe na minha e na sua justiça. Irmãos, pensa comigo. Existe uma pessoa, cadê o Brizola? O Brizola está para lá, deve estar conversando. Ele fez, quantas vezes ele deu o testemunho que ele fez algo terrível no passado, ele estava para ser condenado e ser preso, e esse tempo passou. Depois que ele foi se tornar cristão, veio a justiça do homem bater na porta dele. Ainda que isso, irmãos, ainda que isso acontecesse com você, eu pergunto para você, como você vai reagir? Não, eu vou começar a fazer um empréstimo para levantar um advogado, sabe? De todas as formas querer sair daquilo que está para acontecer para você. Não, irmãos, deixa tudo isso daí acontecer. Deixa tudo isso daí passar por cima de você. Fazendo isso daí, irmãos, você vai estar manifestando a justiça de Deus. E sabe o que o mundo precisa? Não precisa mais de mais uma pessoa se levantando justiceira no meio de todo mundo. Porque já basta os nossos tribunais totalmente falidos. Já basta as nossas escolas totalmente falidas. Já basta o senso de justiça, não somente do nosso município, mas de todo o mundo, totalmente falido, egoísta, individualista, fazendo com que todo momento a gente se inquiete, sabe, se levante em ansiedade, deixando de crer e acreditar e conhecer no Deus que nós temos. Já basta tudo, o mundo inteiro numa justiça quebrada, irmão. Sabe que o mundo precisa de uma justiça divina, algo que eles ainda não conheceram. E eu pergunto para você, você teria coragem hoje de sofrer uma injustiça por amor de Jesus, para que alguém pudesse ser alcançado? Você teria coragem de passar por isso, irmãos? Estou falando isso daqui hoje, mas o tiro está vindo para mim também. Existe um texto maravilhoso que eu amo, que é Romanos 5, abre comigo, por favor. Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida.
tem um outro texto também que eu queria citar nessa noite. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5. Esse versículo, essa passagem o apóstolo está sempre citando, capítulo 5, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 2 Coríntios 5, a partir do 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então vamos parar por aqui rapidinho. Se nós nascemos de novo, toda a nossa forma velha, de velho homem, se passou junto com a nossa justiça velha, junto com nosso senso de justiça, sabe? Todo o nosso senso de julgar as coisas estão passados, e eis que tudo se fez novo. Acompanhe comigo agora o versículo 18, perdão. Mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, ó. Sabe por que você está hoje em Cristo, nos lugares celestiais? Porque aquele que não conheceu o pecado, aquele que era inocente nessa história toda, se fez culpado, se permitiu passar por uma tamanha injustiça para sofrer, irmãos. Para que sobre ele viesse a justiça de Deus, para que em mim e você fosse manifestado a graça e o amor de Deus. Ele se fez injustiça para que hoje nós fôssemos chamados justiça. E hoje aquilo que nós mais queremos quando nós nos sentimos injustiçados é fazer justiça na perspectiva do homem, não na perspectiva de Deus. Irmãos, nós estamos regredindo na fé se a gente fizer isso. Nós estamos tirando de nós aquilo que Deus fez para trazer o pecado que Ele retirou de nós sobre nós novamente. Você consegue entender isso? É incabível. Às vezes você não vai chegar a fazer a justiça com as próprias mãos, mas se passar pela sua cabeça, já está valendo. E é por isso, irmãos, que a gente não pode nunca, jamais, olhar para alguém que está fazendo maldade, seja com o irmão ou com você mesmo, e juntar a sobrancelha e jurar ele de morte, seja lá o que for. Jesus, ele nunca, quando ele viu você, ele nunca, jamais ele fez isso. Ele te amou desde o princípio. Ele está pedindo para você simplesmente amar o seu próximo como ele te amou, como ele nos amou. E eu desafio você, irmãos, amado irmão, amada irmã, a receber esse entendimento, renovar o seu entendimento. Se você tinha até hoje você tinha um entendimento sobre justiça, sabe? Que foi essa justiça, a primeira justiça que eu falei, justiça do homem. Joga isso no lixo, renova o seu entendimento e começa a transformar o seu caráter, começa a transformar o seu jeito de ver as pessoas. Por mais que você venha ficar nu espiritualmente, sendo envergonhado na frente de todo mundo como Jesus foi na cruz. Por mais que falte, por mais que você passe por um deserto, com uma secura na garganta, engolindo as coisas a seco, como diz.
Dentro de você há um rio de águas vivas. E dentro de você há aquele que pelo sangue te cobre de toda vergonha. Amém, irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, em nome de Jesus.